Bom dia, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai explicar como o circuito que vocês viram ali no início do vídeo funciona, explicando passo a passo como esse circuito funciona e o que acontece dentro do 555. Então, bom, vamos lá. Beleza, esse é o esquemático do que está construindo aqui, certo? Que faz o LED aumentar ou diminuir o brilho. Para começar a entender esse circuito, a gente precisa saber algumas coisas. Primeiro, o que é essa setinha? Isso daqui. Isso daqui é o polo positivo da nossa alimentação. Isso daqui é o polo negativo. A segunda coisa que a gente precisa saber, o que esse circuito faz? Esse circuito, ele gera um PWM. A primeira coisa que esse circuito faz é ele gera um PWM, ou seja, um pulso com modulação, que é aquele pulso que você consegue controlar a duração dele, certo? Ou seja, como isso dimeriza o LED, né? Aumenta ou diminui o brilho. Isso aumenta ou diminui a duração desse pulso. Agora que a gente já sabe que... E é isso que esse circuito faz. Só isso. Bom, beleza, pessoal. Então, vamos desmistificar o que está dentro dessa caixa preta para a gente poder entender como esse circuito aqui gera isso daqui. Beleza, vocês podem notar que sumiram alguns dos pinos, mas tudo que interessa que está dentro do 555 está desenhado em azul, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que está dentro do 555. Então, nós temos esses 3 resistores, certo? Nós temos esses 2 comparadores e um flip-flop e esse inversor, que, como o nome já diz, inverte, certo? Essa parte aqui do circuito é basicamente toda digital, ok? Então a gente vai falar em nível lógico alto e nível lógico baixo, ok? 0 e 1, binário. Mas é fácil, nada de muito complicado. Então, a primeira coisa é, o que esses comparadores fazem, ok? Digamos que essa seja a interface analógica digital desse circuito. O que eles fazem? O que um comparador faz? Vou desenhar aqui maior o comparador para vocês verem. Beleza, o que o comparador faz? O comparador funciona da seguinte forma. Toda vez que a tensão no pino positivo estiver maior que a do pino negativo, ele vai ficar em um nível lógico alto. Né? Ou seja, vai virar um binário, certo? E toda vez que a tensão no pino positivo negativo for maior que a do pino positivo, vai ficar baixo. É só isso, simples, fácil. Como funciona esse circuito? Aqui, vamos ver? Vamos ligar esse circuito. Quando a gente liga esse circuito, o que acontece? A corrente vai vir pra cá, vai tentar passar por esse diodo, não vai conseguir, claro. Vai passar pra lá, passa por esse lado aqui do potenciômetro, vem pra cá e chega nesse capacitor. O que acontece quando a corrente chega nesse capacitor? Esse capacitor vai começar a armazenar tensão, certo? Vai começar a armazenar uma carga. No caso, quando a gente liga ele está em 0 volts. Mas agora ele está subindo a tensão dele, ok? Então, o capacitor aqui, eu vou chamar esse gráfico aqui de VCAP.
pelo tempo. O que acontece com a tensão desse capacitor? Começa, vai subir até um ponto, digamos 1/3, ok, da VCC. Né? VCC é a fonte de alimentação, né? A tensão da fonte de alimentação. Então, digamos que subiu até 1/3 da VCC. O que é isso aqui? Um divisor de tensão. Então, aqui nós temos 3/3 da fonte de alimentação, né? A VCC, 2/3 da VCC, 1/3 da VCC e 0/3 da VCC. Então, vamos pegar aqui esse comparador. Esse comparador funciona da seguinte forma. Se a tensão armazenada no capacitor, se a tensão aqui for menor que 1/3, o pino S do flip-flop vira 1. E aqui a nossa tensão está menor que 1/3, então o pino S está 1. Uma tabela bem simplificada do flip-flop funciona assim. R, S, Q e Q'. Ok? Essa tabela se estende um pouco mais, mas a gente só precisa dessa informação. Quando o S está alto, que é o caso agora, que a tensão ali está menor que 1/3 da VCC, o pino Q vai ficar alto. E o pino Q', que é o inverso do pino Q, fica baixo. Então aqui na saída, então vai passar pelo inversor, vai ficar baixo. E a saída vai ficar alta, certo? Não, desculpa, vai ficar baixo. Se aqui está 1, aqui vai ficar 0, certo? E se aqui está 1, aqui está 0, aqui vai ficar 0. Então são esses os estados que a gente tem aqui, certo? Bom, essa tensão no capacitor vai continuar subindo até 2/3 da VCC. Quando chega a 2/3 da VCC, essa tensão aqui não é mais menor do que 1/3, certo? Porque está em 2/3. Então o pino S aqui vai para 0. Já esse comparador, que o pino negativo aqui está em 2/3 da VCC, vai funcionar da seguinte forma. Toda vez que a tensão no pino 6, que está conectado ao pino 2, que está conectado ao capacitor, for maior que 2/3, ele vai virar 1. E é o que está acontecendo agora, está maior que 2/3. Então, esse pino aqui vai ficar 1. Quando o R é 1 e o S é 0, Q é 0, Q é 0 e o Q' é 1. Passou pelo inversor, aqui vai ficar 1. Então, pronto, já vemos o nosso pulso se formando aqui. Agora que o Q' é 1, esse transistor vai se abrir, puxando uma corrente desta maneira. E puxando a corrente, né, descarregando esse capacitor. Ou seja, esse capacitor está sendo descarregado em função do lado direito do potenciômetro e sendo carregado em função do lado direito. A gente vai falar isso mais adiante, mas agora vamos nos concentrar aqui na descarga do capacitor. Esse capacitor vai se descarregar até 1/3 da VCC. Aqui já não é maior que 2/3, então aqui vira 0. E aqui ele está um pouquinho menor que 1/3 da VCC. Então, se a tensão no pino 2 é menor que 1/3 da VCC, aqui vai ficar alto. Aqui ficando alto, a tensão aqui fica lógica alta e aqui fica lógica baixa. Logo, passando pelo inversor, aqui vai ficar 0. De novo. E nós temos aqui o nosso pulso. A duração desse pulso, se esse pulso vai ser mais assim ou mais curtinho, como ele está ali em cima, né? Deixa eu até fazer esse pulso um pouco maior aqui para... Se esse pulso for assim, mais largão ou mais curtinho, como ele está ali em cima, vai depender da velocidade com que esse capacitor se carrega e se descarrega. E o que está limitando a corrente para esse capacitor se descarregar e carregar
esse potenciômetro aqui. Então, qual é a importância desse potenciômetro? Por que que não pode ter só esse resistor aqui? Por que que tem que ter esses dois diodos? Esses dois diodos fazem com que a corrente de carga venha sempre pelo lado esquerdo e a corrente de descarga vá sempre pelo lado direito. Ou seja, você tem uma diferença, certo? Imagina que aqui está o potenciômetro, você tem uma, e aqui está a resistência e aqui está o pino do potenciômetro. Aqui eu faço com que ele se carregue mais rápido, porque tem uma resistência menor, e daí o pulso fica alto mais ligeiro. Em compensação, para descarregar, a corrente tem que passar por toda essa resistência aqui. Então vai demorar mais e o estado lógico baixo vai aparecer mais tarde. Então é assim que a gente varia, né? Assim que a gente cria, na verdade, o pulso com modulação no 555. E é só isso. Não tem mágica, ok? E por que que eu gosto desse circuito? Porque você pode basicamente escolher qualquer valor para esse resistor. Esses diodos podem ser qualquer diodo. Esse potenciômetro também, o valor dele não é importante. E esse capacitor aqui não é importante. O que que isso vai mudar, você mudando esses valores aqui, seja do tamanho do capacitor, resistência do potenciômetro, a resistência de entrada aqui? Bom, isso vai modificar a frequência com que aquele pulso ali ocorre. Se você tiver valores bem baixos, aquele pulso vai ocorrer bem rápido, né? Vai ocorrer conforme a constante resistor-capacitância, certo? Então esse pulso vai ocorrer bem rápido e o seu LED vai acender e apagar milhares de vezes por segundo e você nem vai ver ele acendendo e apagando. Você vai notar isso no efeito da dimerização, né? No controle do brilho do LED. Agora, se você botar um capacitor muito grande aqui, um resistor, um potenciômetro muito grande, sabe? Coisas assim, se você alterar esses valores, né? Você pode variar a frequência com que esse pulso ocorra, até, por exemplo, que esse pulso ocorra uma vez por minuto, né? Ao invés de milhares de vezes por segundo, pode ocorrer uma vez por minuto, e daí você vai notar esse pulso subindo e descendo, né? Na forma de ou o LED ficando ligado muito tempo, né? E ficando desligado muito tempo. Então você pode usar esse circuito aqui como um temporizador, ao invés de para controlar o brilho do LED. Você pode usar esse circuito aqui de várias maneiras. E é por isso que eu gosto, sabe? Você pode simplesmente pegar na sua caixinha de componentes, montar isso aqui com valores qualqueres e vai funcionar. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal.